Bom dia a todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo à distância. Então, sejam muito bem-vindos, né? E é uma honra muito grande, eu estou muito contente de estar aqui hoje, ainda mais presencial. Já participei de outros congressos da Alende, né, de modo à distância, mas esse, para mim, é especial exatamente porque eu conheci Caratinga e estou aqui, né, com todos vocês. Então, essa troca ela é realmente uma oportunidade muito grande. E eu gostaria de parabenizar a Alende, afinal, são os 10 anos, né, que a Alende ela está completando, né, esse ano. Parabenizar a Júlia por toda... É uma admiração muito grande, né, que a gente tem pela Júlia, pela Alessandra, pelo trabalho que a Alende desenvolve. Tem muitos integrantes aqui que eu conheci da Alende que apoiam a Júlia. Então, parabéns para todos vocês. Sem esse suporte, realmente, fica muito difícil para nós, profissionais da saúde, estarmos tratando de doença inflamatória intestinal, uma doença bastante complexa, crônica, né, e muitas vezes de difícil diagnóstico e acesso. Então, as sociedades de pacientes dão todo esse apoio para nós, profissionais da saúde. Então, parabéns por isso, né? Vocês viram aí o vídeo no início do evento, né, toda essa trajetória. E contente também, porque a Unicamp, né, que é onde nós trabalhamos, ela faz parte também de uma das parcerias que a Alende tem. Essa, como eu disse ontem, é uma das parcerias mais importantes que nós temos junto ao Laboratório de Investigação em Doença Inflamatória Intestinal, com a Alende, por conta dessa interface, realmente, da universidade com a sociedade. Então, é uma das parcerias, né, de convênios firmados mais importantes que o nosso laboratório tem e que nós prezamos muito. Eu como coordenadora, né, do grupo de pesquisa, nossos alunos de pós-graduação e de graduação e os pesquisadores que estão ali fazendo a pesquisa na bancada. Então, muito obrigada por essa oportunidade também de estar aqui hoje. Então, hoje nós vamos falar, eu gostei bastante do título, né, que a Alessandra e a Júlia me propuseram, que, basicamente, acho que tem uma anterior. Isso. Então, além de conhecer as doenças inflamatórias intestinais, é hora de descobrir o que a ciência tem feito por nós. Além de conhecer a doença inflamatória intestinal, basicamente é quando a gente fala o que é a doença em termos de sinais, sintomas, o que o paciente sente, né, e quais as características da doença. Então, são doenças crônicas, né, começando a nossa fala aqui, né, com o envolvimento do sistema imune. Então, o corpo ele ataca o próprio sistema digestivo, provocando inflamação. Então, hoje, a doença inflamatória intestinal é entendida como uma doença imunomediada, ou seja, nós sabemos que tem um componente imune, ou seja, as nossas células de defesa, elas podem agir de maneira diferente, e aí, então, os pacientes podem desenvolver a doença inflamatória intestinal, mas ainda não tem anticorpos identificados, né, no sangue que agem contra determinada estrutura do nosso organismo, como se tem, por exemplo, na artrite reumatoide, né, e outras doenças no lúpus, que são doenças autoimunes. Por isso que a gente acaba denominando as doenças inflamatórias intestinais como uma doença imunomediada. Então, a gente não tem um anticorpo identificado, um teste, né, enfim, que faz nível sanguíneo, mas nós sabemos, pelos estudos, que o sistema imune ele está envolvido na etiopatogenia, ou seja, na causa, né, e no desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Por isso que a gente chama de doença imunomediada. Os principais tipos, então, é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn ela pode atingir desde a boca até o ânus, enquanto a retocolite ulcerativa, do ponto de vista do trato gastrointestinal, pode desenvolver no cólon e no reto. Mas como já a doutora Marta brilhantemente, né, eu vou usar o mesmo termo que ela utilizou, explanou muito bem os tipos de doença inflamatória intestinal, diagnóstico, né, adesão ao tratamento. Aliás, um parênteses aqui, conheço a doutora Marta Brenner Machado há mais de 20 anos e realmente as palestras dela são excelentes e a gente aprende cada vez mais com ela. E a principal característica dela é essa sensibilidade realmente que ela tem no tratamento com o paciente, né? Fechando parênteses, voltando aqui para a aula. Então, temos duas formas principais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que têm as suas características, né, clínicas e epidemiológicas, mas ambas elas têm a sua incidência e prevalência aumentando em todo o mundo. A incidência e prevalência alta
principalmente, né, iniciou-se nos países do norte da Europa, Canadá, Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, né, países que têm um aumento, né, da industrialização. Então, esse aumento da incidência veio junto também com essa ocidentalização que a gente fala, né, e aumento da industrialização, mas chegou aqui no Brasil, né, como a doutora Marta comentou, nós temos uma incidência que está aumentando, uma prevalência que ainda não é estável e segue aumentando, e chega a ter, então, uma quantidade muito grande de pacientes a nível mundial. Então, é uma doença que realmente tem chamado a atenção, que passou de doença rara para uma doença em crescente ascensão. Então, junto com isso, é importante aumentar o conhecimento em todas as pontas, não só dos profissionais da saúde, mas também dos pacientes, para melhor adesão ao tratamento e para melhor conhecimento da doença. Então, a causa ainda não está bem estabelecida, a causa da doença. Mas existem indícios, como eu comentei, por exemplo, do sistema imune, né, envolvido na doença. Também, nós sabemos que alguns genes, que são aqueles que nós nascemos com eles, podem estar relacionados a uma incidência maior da doença, uma associação com o aparecimento da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, mas eles não explicam todas as doenças, né? Então, parte delas é explicada por alteração genética. Tem outros fatores, além do sistema imune, e a microbiota, né, que também tem sido bastante estudada, que a gente não sabe se é causa ou consequência daquele processo inflamatório. E o mais importante, que eu coloquei no círculo maior, que é o exposoma, que a gente chama que são os fatores ambientais. Então, como eu comentei, a epidemiologia da doença ela acompanha essa ocidentalização, ela acompanha a industrialização, né? Então, é de se esperar que fatores ambientais relacionados a esse processo estejam relacionados também à ocorrência da doença inflamatória intestinal. Poluição, existem diversos estudos na literatura mostrando fatores alimentares, né, e fatores ambientais mesmo, como certos fatores, né, dentro do ar que respiramos, componentes químicos, né, enfim, que nós entramos em contato. Mas ainda, juntando todos esses fatores, nós não conseguimos determinar certamente qual é a causa da doença. Tá? Então, são esses os indícios, né, que nós temos em relação ao aparecimento da doença. E também não entendemos muito bem por que um paciente desenvolve, às vezes, doença de Crohn e outros desenvolvem retocolite ulcerativa. Então, os sinais e sintomas que os pacientes têm, já foram falados bastante aqui. Ontem nós falamos de diarreia crônica, né, que é um dos principais sintomas, mas dores e cólicas abdominais também. A diarreia persistente, né, às vezes com sangue, perda de peso, fraqueza, anemia, sintomas fora do intestino, né, que são as manifestações extraintestinais, pele, articulações, olhos, que acabam piorando ainda, né, a qualidade de vida. O paciente já tem aquela manifestação do trato gastrointestinal, somando a isso, então, uma inflamação no olho, uma inflamação na pele e assim por diante. E como que se descobre a doença inflamatória intestinal? Uma história clínica detalhada, né, e que é importante, mas nós precisamos lançar mão dos exames complementares, né, que são exames de sangue, de fezes, também a colonoscopia com biópsia, que é o principal, né, exame que nos auxilia no diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Então, nós precisamos ter bons colonoscopistas, né, para nos auxiliarem nessa caminhada, que é o diagnóstico do paciente, que, por vezes, pode levar meses, né, com biópsia, avaliação do íleo terminal também. A radiologia, né, é importante, muitas vezes, se o paciente tem doença de Crohn de Delgado e não tem como acessar nem por endoscopia, nem por colonoscopia, então eu posso lançar a mão dos exames radiológicos, como a enterorressonância, a enterotomografia, que muitos de vocês já devem ter realizado, né, e avaliação por uma equipe especializada. Então, isso é, vamos dizer, o caminho que nós temos visto e delineado, né, para o diagnóstico e para o acompanhamento desses pacientes. Então, um pouco quando a Júlia me propôs esse tema, né, a gente sabe que existe esse medo e, ao mesmo tempo, alívio. O paciente que está nessa trajetória do diagnóstico, que por vezes pode durar meses, e por vezes já vi paciente nos contarem, né, que por anos estão sendo investigados até chegar a um diagnóstico. Então, nós temos aí
uma interface, né, entre o medo e o alívio do diagnóstico. Então, o medo do que pode ser, mas uma vez que é confirmado o diagnóstico, o paciente nos relata muitas vezes: bom, agora eu tenho doença de Crohn, eu tenho retocolite ulcerativa, e agora vamos começar o tratamento. Então, um alívio, né, claro, dentro desse momento que, por vezes, o paciente está em atividade da doença, né, durante o diagnóstico, e um alívio de saber o que ele tem ou o que ela tem, para poder começar a tratar. Então, saber o nome da doença é importante, né? O medo é natural, mas o diagnóstico é o primeiro passo para o controle, né? Não tenha dúvida. E hoje existem tratamentos eficazes, novas pesquisas que visam melhorar a qualidade de vida. Então, isso que é o importante, né? O paciente ter uma segurança e uma esperança de que muita gente está trabalhando, né, no mundo todo para entender melhor a doença, para descobrir novos alvos terapêuticos. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa palestra, né? Então, descobrir novas formas de tratar e prevenir a inflamação. Muitos cientistas, né, e pesquisadores do mundo todo estão atrás dessas questões. E aí, para o paciente, o que nós esperamos entregar em termos de pesquisa, né, e o que a gente vê sendo feito em termos de investigação a respeito do tema, é tornar os remédios mais eficazes e personalizados, com menos efeitos adversos, né? A doutora Marta comentou com isso, porque isso também melhora a adesão do paciente ao tratamento, né? Um medicamento que tem muito efeito adverso realmente diminui a aderência do paciente, o paciente deixa de tomar. E, acima de tudo, a gente visa melhorar a qualidade de vida, né? Então, a boa notícia é que, apesar ainda nós temos um caminho longo pela frente, a ciência está avançando. Foi falado aqui de diversos medicamentos que hoje já é uma realidade aí, né, em PCDTs, e que estão sendo lançados mais recentemente, com a inclusão de novas medicações no rol do que se tem de armamentário, né, de ferramenta para tratar a doença inflamatória intestinal. Então, quais são os nossos objetivos quando nós pensamos em tratar a doença inflamatória intestinal? Para os pacientes, é melhorar os sintomas. Do ponto de vista da equipe, dos profissionais de saúde, quando a gente fala que os objetivos do tratamento são esses que eu vou listar aqui. Mas, resumindo, é o paciente ficar bem, ter uma qualidade de vida boa. Então, a gente quer induzir e manter a remissão dos sintomas, mas, principalmente, induzir a remissão endoscópica e histológica da mucosa. Então, às vezes, vocês estão bem e, por vezes, então não vou tomar mais a medicação. Só que ainda o intestino não cicatrizou. Por isso, a necessidade de manutenção dessa medicação e não suspender, né, e aderir ao tratamento. Porque, para nós, profissionais de saúde, é importante, vou mostrar um estudo a seguir, que mostra realmente essa relação da cicatrização da mucosa do intestino, realmente cicatrizada, né, com desfechos melhores clínicos, menos cirurgia, menos internamento, né, internação. Então, a gente quer prevenir, então, complicações de cirurgia e diminuir os efeitos adversos das drogas, além, então, de melhorar o estado nutricional e de qualidade de vida do paciente. Então, esse é o estudo que eu comentei agora há pouco, né, que mostra que os pacientes que têm doença de Crohn, por exemplo, nesse estudo, 183 pacientes com doença de Crohn foram estudados, aqueles que entraram em cicatrização da mucosa, o CM, ali, que eu coloquei uma sigla, né, eles tiveram menos porcentagem de cirurgias abdominais do que aqueles pacientes que não entraram em cicatrização da mucosa, ou seja, quase 40%. Então, de 14% para quase 40% é uma diferença bastante grande. Então, esse estudo mostra exatamente isso. Tá? E aí, qual que é essa caminhada entre nós descobrirmos um alvo terapêutico e até a medicação chegar realmente nas farmácias? Né? É uma longa caminhada. Hoje, a medicação que vocês estão utilizando, saibam que, pelo menos, precisou aí de 20 anos de desenvolvimento, que passa por diversas etapas, como vocês estão vendo aqui. Não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas desde o descobrimento da droga, né, do alvo terapêutico, até o desenvolvimento da medicação, pode levar aí de 10 a 20 anos. Né? E o principal limitante que nós temos para as medicações, possíveis medicações, não irem para frente, ou seja, vocês hoje têm o infliximab, adalimumab, certolizumab, todos os outros MABs, né, e pequenas moléculas que estão entrando, mas saibam que tiveram muitos outros, mas que não venceram todas as barreiras necessárias
para mostrar que é um medicamento eficaz, que tem um balanço aí, porque todo medicamento pode ter efeito adverso, né, mas existe um limite aí que tem que ser estudado. Então, vários outros foram estudados, mas poucos venceram essa barreira. E quanto que é poucos? A gente vê aqui que são por volta de 10%. Então, 10%, né, dos medicamentos hoje que são aprovados, né, principalmente biológicos, para diversos tipos de doenças, estão destinados a doenças autoimunes e imunomediadas. Então, é pouquinho, né? Apesar de nós termos, vamos dizer, um arsenal melhor, ou seja, mais medicamentos disponíveis, poderíamos ter mais. Mas é que muitos deles não chegam, não, vamos dizer, não fazem a tarefa. Não fazem a tarefa de casa, tá certo? Então, não passam por todas aqueles etapas, né, regulamentares para que essa... Obrigada, Alessandra. Para que essa medicação seja aprovada. Tá? E se vocês forem ver também, ali naquela primeira seta, né, que eu mostrei, cada medicamento ele tem uma porcentagem de eficácia. Né? E por isso que é importante nós termos vários medicamentos disponíveis. O infliximab ele chega a quase a 40%, isso em médio prazo, né, de eficácia. Por isso que muitas vezes o paciente passa a não responder e precisa de outra medicação. Então, os medicamentos eles são bons, mas o nível de eficácia deles, né, a porcentagem de pacientes que realmente ficam com eles mais longo tempo, não é 100%, são 40%. Cada 10, 4 pacientes, né, que seguem a longo prazo com o mesmo medicamento. Muitas das vezes precisa, então, haver essa troca de medicação por perda da eficácia. Né? E a principal, então, razão é exatamente que os medicamentos eles não vão para frente, é porque ele não demonstrou eficácia nos estudos. Tá? Então, para que uma nova droga chegue ao paciente, passa-se por muitas etapas. Descoberta de um alvo, né? Então, como bloquear a inflamação, desenvolvimento de um composto que possa inibir esse alvo por meio de testes em laboratório, que a gente chama de candidato pré-clínico, testes em humanos, são várias fases, né? Aprovação para uso pelos órgãos governamentais reguladores e a maioria dos medicamentos testados, então, não chega ao fim dessa jornada. Então, um caminho longo e difícil. Estão traduzindo o diapositivo, né, que eu mostrei agora há pouco. E muitos, então, vão falhar, porque muitas vezes o paciente ele utiliza a medicação, entra em remissão, que seria essa curva verde, e depois ele volta a ter atividade novamente. Então, eu vou precisar triar esse paciente para ver se ele é candidato a outro tipo de medicação, que tipo de medicação que eu posso oferecer para ele nesse momento. Ou então é um paciente que já de início ele não responde, que é o não respondedor primário. Então, existem esses dois tipos, né, de respostas, de não respostas que a gente tem. E a principal causa de falência secundária, principalmente, é devido à formação de autoanticorpos. Então, o paciente desenvolve anticorpo contra a medicação. Isso falando dos biológicos. Né? A pequena molécula isso não acontece, mas os biológicos isso pode acontecer. Né? Então, é a principal causa de não resposta, tá? Dos medicamentos. Então, o tratamento para retocolite ou doença de Crohn pode falhar. Existem 2 tipos de falhas. Então, o remédio nunca funcionou. O remédio funcionou no começo, mas depois deixou de fazer efeito. Isso pode acontecer por vários motivos. Dentre os principais, o corpo desenvolve anticorpos contra o remédio ou o corpo encontrou outras maneiras de provocar a inflamação. Né? Então, traduzindo o slide anterior. Então, ou seja, não atuam no ponto certo da inflamação do paciente, por isso que ele deixa de responder à medicação. Né? E, claro, muitas vezes o paciente deixa de utilizar a medicação ou mesmo o próprio médico suspende por conta dos efeitos adversos, né, que essa medicação pode causar. Então, nos estudos clínicos, quando nós vamos avaliar os estudos na literatura, a gente vê que alguns medicamentos novos funcionam melhor que outros. Lembra, ontem eu mostrei, né, no WorkDI, que os pacientes com doença inflamatória intestinal eles podem apresentar diversas formas clínicas. Então, não é só doença de Crohn e retocolite ulcerativa. O paciente com doença de Crohn ele pode ter um acometimento só de cólon, ou cólon e delgado, intestino fino, pode ter acometimento perianal. Então, existem diversas formas. E aí, eu vou ter que escolher a melhor medicação
para aquela forma daquele paciente de maneira personalizada, né? Então, o efeito é parecido, muitas vezes pode acontecer com o placebo, né? Então, placebo é uma substância sem efeito, que é dado nos estudos clínicos, ou o remédio mesmo não é eficaz, né? Então, como tem essa limitação dos estudos clínicos, muitos candidatos são testados, mas poucos chegam ao final, por isso que é importante nós continuarmos buscando novos alvos terapêuticos, tá? E aí, eu falei com a Júlia e com a Alessandra, elas pediram para que eu trouxesse um pouco da experiência que o nosso laboratório de pesquisa tem com relação a tentar entender possibilidades de novos alvos terapêuticos. Então, é aquele comecinho lá, vocês viram, né, naquela trajetória, para poder descobrir um novo alvo terapêutico. Então, estamos bem ali no comecinho, é um grãozinho de areia dentro desse mar, né, de pesquisas que acontece mundialmente, mas trazendo aqui exemplos, né, que nós temos no Brasil, né, de estudos realizados aqui na Universidade de Campinas, né, na Unicamp. Tá? Então, muitas vezes, como é que a gente faz para identificar novos alvos terapêuticos? Então, eu tenho o paciente, né, o voluntário da pesquisa, que muitas vezes então vai ceder a amostra biológica, seja de sangue, fezes, ou mesmo por colonoscopia, né, a amostra de colonoscopia, que é retirado para análise da sua doença, e parte vai para a pesquisa, e mesmo também de peças cirúrgicas. Então, o paciente vai para a cirurgia, nós coletamos amostras dessa peça cirúrgica, claro, depois de todo o consentimento assinado e, anteriormente, né, a aprovação pelo Comitê de Ética na pesquisa. Então, com isso, a gente consegue fazer diversas análises, né, e sequenciamentos, que eu não vou entrar em detalhes, tanto do nível proteico, de gene, e nós conseguimos entender a interação entre essas moléculas, né, naquele grupo de pacientes e tentar, então, identificar novos alvos terapêuticos, né. Então, apesar dos desafios, muitos cientistas do mundo todo estão trabalhando para criar medicamentos mais eficazes, reduzir os efeitos colaterais e oferecer opções personalizadas para cada paciente. Então, nós continuamos buscando de maneira, né, a melhorar a qualidade de vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal. Então, um dos exemplos que eu trouxe foi desse trabalho publicado em 2020, que foi um sequenciamento que nós fizemos, foram pacientes com doença de Crohn que foram para a cirurgia, e nós coletamos biópsia da peça cirúrgica, do que foi retirado, né, e fizemos um sequenciamento transcricional, ou seja, vimos o nível, né, de cada gene, que gene que estava ativo nesses pacientes, e aí nós pudemos identificar duas vias importantes que poderiam ser estudadas, que eu vou detalhar um pouquinho mais sobre elas, né, que é as vias do estresse de retículo endoplasmático, né, e as vias de pró-resolução, que poderiam ser, então, alvos para futuros medicamentos. E esses estudos, né, envolveram alunos aí de doutorado, né, de pós-doutorado, lá do nosso laboratório. Então, nós estudamos, basicamente, substâncias do nosso corpo que podem causar inflamação e como que o sistema de defesa do corpo reage contra essa inflamação. Então, basicamente, foi isso que nós analisamos, né, e aí conseguimos, então, identificar alguns potenciais alvos terapêuticos. Então, o primeiro deles, que seria esse estresse do retículo endoplasmático, então, não vou entrar aqui em detalhes, não se preocupem, mas é uma maneira que as nossas células têm de nos defender de proteínas, muitas vezes, mal formadas, né? Então, a nossa célula é uma fábrica que vai produzir novas proteínas, né, numa organela específica. E, muitas vezes, essas proteínas elas saem mal formadas, e isso gera processo inflamatório. E na doença inflamatória intestinal, viu-se que isso poderia estar alterada. E foi isso que nós vimos. Nós estudamos na doença inflamatória intestinal, especificamente aqui na doença de Crohn, e vimos que havia um aumento, então, de certas vias relacionadas a esse estresse do retículo endoplasmático. Não é o estresse psicológico aqui, tá? O nome é o mesmo, mas aqui é como se houvesse uma demanda maior dessa via do nosso organismo, né? E ele fica, vamos dizer, sobrecarregado, né? Fica sobrecarregado. Então, das 3 vias relacionadas a esse ER-estresse, 2 estavam aumentadas, né? Então, são exatamente isso que eu acabei de comentar, das proteínas mal formadas, né? E isso gera processo inflamatório e contribui para o processo inflamatório. Então, a gente pensou, vamos tentar bloquear
né? Então, esse processo de estresse do retículo endoplasmático. Foi o que a gente fez. Nós expusemos biópsias de pacientes com doença de Crohn, biópsia por colonoscopia, então diferente, né? Outro estudo esse. E, em laboratório, nós tentamos bloquear essa via, né? E esse composto, então, que nós utilizamos chama-se 4-fenilbutirato, que é o PBA, né, que é uma chaperona química, e esse composto ajuda as células a lidar melhor com a proteína defeituosa ou mal formada, né, diminuindo o estresse celular. E o que nossos resultados mostraram? Que esse componente ele diminuiu os sinais de estresse das células, reduziu a produção de substâncias inflamatórias e agiu de maneira muito semelhante ao infliximab, porque nós fizemos uma comparação, né? Então, nós colocamos uma biópsia sem tratamento, comparamos com a chaperona química, e no outro, no laboratório, né, no outro pocinho, são pocinhos, nós colocamos o infliximab para comparar com uma medicação que nós já temos em uso, né, nos medicamentos, tá? no rol, né, de medicamentos que a gente tem disponível para doença de Crohn. Então, essa substância ainda não está sendo usada, obviamente, em pacientes com doença inflamatória intestinal, mas ela demonstrou um potencial mesmo de ser um alvo terapêutico nesses estudos do laboratório, né? Ela atua de maneira diferente do que as medicações atuais elas atuam e tem o potencial de reduzir a inflamação e melhorar a função das células intestinais, né? Então, seria um potencial alvo terapêutico a ser estudado mais em larga escala. Esse trabalho foi publicado, vocês podem, por meio desse QR Code, ter o acesso a essa publicação, que está em inglês, mas hoje, facilmente, né, vocês conseguem traduzir para o português os documentos. Então, ela fala exatamente dessa pesquisa. E a outra via que eu comentei com vocês, que pode ser também um novo alvo terapêutico, são as resolvinas, né, e de pró-resolução. Uma delas, existem várias mediadores lipídicos, então, no caso do anterior, era uma proteína, que é um mediador lipídio, que podem, então, resolver a inflamação. Então, e, muitas vezes, essa capacidade de resolução da inflamação no paciente com doença inflamatória intestinal ela está prejudicada. Então, nós utilizamos, aqui foi um estudo em animais, né, que nós bloqueamos, né, o processo inflamatório nos animais com essa resolvina D2. Foi um trabalho de pós-doutorado da Lívia, né, e teve a ajuda de outros estudantes também. Então, nós mostramos que a utilização dessa molécula, né, ela diminuiu o processo inflamatório. Primeiro, a barrinha ali branca é o tamanho do processo inflamatório. Então, vocês veem comparado, né, o primeiro com o segundo, com o terceiro, houve diminuição, e comparado também ao infliximab, né? Isso também se traduziu utilizando a dosagem proteica, e aqui também uma outra análise que nós fizemos. Então, o que são as resolvinas, né? As resolvinas são um mediador lipídico e elas vêm a partir do ômega 3. Então, há necessidade de ter o ômega 3, que vocês já devem ter ouvido falar, que principalmente em alimentos, né, que tem derivados de peixe, tem, não são todos, né, mas tem esse lipídio, que é importante na formação dessas resolvinas. Então, na nossa hipótese, né, a utilização da resolvina D2 veio exatamente com isso, né, que o ômega 3 é presente em alimentos como peixes e linhaça e desempenha um papel inflamatório importante no nosso corpo. Então, nosso organismo transforma o ômega 3 em substâncias chamadas resolvinas, que ajudam a encerrar a inflamação de forma controlada. Então, o uso dessa molécula, né, chamada resolvina D2, poderia, então, proteger o intestino de pessoas com doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Essa seria a nossa hipótese, né? E nós testamos isso em camundongos, né, e vimos que a dieta rica em ômega 3 houve uma melhora nos camundongos, que são modelos, né? Nós induzimos colite nesses animais e depois tratamos, e também com a aplicação direta da resolvina, né? Então, ambos os tratamentos foram efetivos e mostraram resultados, né? Sempre comparando com o infliximab, né? Isso é importante nos estudos. Então, houve menor peso dos animais, menor gravidade da inflamação no intestino, uma ação protetora da mucosa intestinal e aumento de uma citocina de uma proteína anti-inflamatória, que é a interleucina 10. Tá? Então,
o ômega 3 ele pode ajudar na prevenção e no controle da inflamação em experimentos de laboratório, né? Então, novamente, a Resolvina D2 não é um medicamento, né, aprovado, ainda faltam muitos testes, né, mas apresentou resultados semelhantes aos de medicamentos já utilizados na doença inflamatória intestinal, como o anti-TNF. Tá? Mas, de qualquer maneira, sempre uma alimentação saudável aí é importante para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, aqui também, essa publicação, né, que vocês podem acessar por meio desse QR Code. E aí, então, depois que nós testamos em animais, nós, então, coletamos biópsias de pacientes com doença de Crohn e fomos testar a Resolvina, né, em cultura dessa biópsia, no laboratório, né, para ver se respondia da mesma maneira que o estudo em animais. Né. A gente tenta evitar ao máximo o estudo em animais, mas, por vezes, ainda é necessário para nós podermos entender o mecanismo daquela potencial molécula, né, que seria um alvo terapêutico. Tá? Então, nós fizemos, novamente, ali representando as biópsias, né, então, a gente coloca um líquido na biópsia semelhante ao que é o nosso meio, né, que a célula fica mantida, e a gente testa, né, então, com o anti-TNF, com a Resolvina D2, e assim por diante, a gente pode fazer as comparações. E aí a gente viu realmente que houve uma diminuição grande, né, do processo inflamatório com o uso da Resolvina D2 nesses meios de cultura, né, com biópsias de pacientes com Crohn. Foram pacientes que foram fazer colonoscopia, né, no seu segmento, por conta da doença, estavam em atividade, coletamos biópsias por conta da doença e o paciente assinou o termo autorizando que parte dessas biópsias fossem para o estudo também. E essa publicação, então, em relação aos humanos, a resposta, né, da Resolvina D2 nessas condições, utilizando, né, biópsias de pacientes com doença de Crohn. Tá? Então, foram esses dois exemplos aí que nós demos, né? E então, basicamente, nessa pequena fala, nós tentamos alinhar o que é conhecer doença inflamatória intestinal e o que se tem feito, então, em termos de descoberta de novos alvos terapêuticos, a dificuldade que se descobrir novos alvos terapêuticos, né, dentro desse cenário, para vocês entenderem que precisamos realmente continuar buscando esse conhecimento. Então, sabemos, então, como consideração final, né, nós temos doenças crônicas, que é a doença de Crohn, principalmente a retocolite ulcerativa, elas requerem múltiplas abordagens de tratamento. Então, aqui eu falei da abordagem medicamentosa, mas já foi falado muito aqui da abordagem multidisciplinar. Né? Então, nós focamos aqui nos medicamentos, mas nós sabemos que não são só eles que vão resolver, né, o problema do paciente com doença inflamatória intestinal. Uma abordagem multiprofissional em todos os aspectos. Né? As doenças inflamatórias intestinais se manifestam de formas diferentes e, por isso, o tratamento é tão desafiador. Então, a ciência tem buscado novos alvos terapêuticos, né, para ampliar as opções terapêuticas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, aqui um slide que representa essa parceria, né, da Unicamp com a Alende, que já está no seu 4º ano, né, indo para o 5º ano. Espero que mantenhamos essa parceria por muito tempo. Obrigada pela escuta de vocês e pela atenção. Oi, Cris. Não está ouvindo? Tá. Tá tranquilo, gente. Ó, ela entrou agora, vocês viram. Mas, enquanto ela vai testando aí, você quer, Diogo, quer testar o áudio com ela? Eu vou apresentando? Tá. Cris, ela não está ouvindo. Fala para ela ir conversando. Tá tudo bem. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E é desse jeito. Bom, gente, olha só. Enquanto eles vão testando aqui, eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho. Primeiro, agradecer a doutora Raquel. Desculpa. Primeiro, agradecer a doutora Raquel pela sua palestra. Eu falo que tudo que vocês fazem lá, você sabe o quanto eu sou encantada com o trabalho do laboratório. E eu queria falar assim que uma palestra desse nível que vocês puderam assistir aqui é coisa que só nos grandes eventos médicos que vocês conseguem ter acesso a tudo que está para acontecer, a todos os estudos.
e aprender mais sobre a doença. Então, obrigada, doutora, por compartilhar tanta coisa atualizada e importante para a gente. Eu acho sempre importante mostrar o trabalho, e eu queria falar para a senhora, como eu falei quando estivemos lá na Unicamp, que o trabalho que vocês desenvolvem no laboratório, para a gente, significa esperança no futuro. Eu te falei isso lá na Unicamp, quando estivemos lá, e eu repito. Esperança no futuro de saber que tem uma equipe tão comprometida estudando a nossa doença. E eu falo que, quem sabe, um dia não serão vocês a acharem a cura para a gente. Mas eu sei que vocês trabalham muito para poder melhorar a nossa qualidade de vida, desenvolver uma medicina personalizada. Enfim, eu sou extremamente fã do trabalho de vocês. E falar isso, gente, tem 4 anos que a Lende tem uma parceria com a Unicamp. Tudo começou na pandemia. Não sei se vocês se lembram, na pandemia as pessoas estavam numa cultura de doação, de incentivar projetos. E o trabalho que a doutora Raquel desenvolve em parceria com todos os estudantes lá do laboratório, como todos os anos, eles ganham prêmios internacionais. Eles vão ganhando prêmio. E um dia a gente viu um prêmio que eles ganharam, e eu e a Alessandra, assim, será que ela aceita dar uma aula para a gente? Fazer uma live? A gente, assim, né? Doutora Raquel, prêmio internacional. Aí fomos lá na maior cara de pau, porque isso é uma coisa que eu tenho. Né? Eu pergunto, eu vou. E aí convidamos a doutora Raquel, conseguimos o contato dela. E, desde então, né, nasceu essa parceria. Ouvindo tudo que eles faziam, eu falei assim, gente, não tem jeito da gente apoiar esse trabalho de alguma forma? E nos moldes do que acontece fora do Brasil, na hora que estiver pronto, você me avisa, Diogo, tá? Tudo bem. Aí vocês... É só me avisar, porque eu estou contando história e eu fico aqui até amanhã, está tudo bem. Bom, gente, mas é sério. Então, voltando. Fora do Brasil, eu não sei se vocês já viram, até em filme americano, vocês já viram que o povo faz assim, jantar, onde o pessoal vai doar, eles falam jantar beneficente, aí arrecada não sei quantos milhões para apoiar tal instituição. Tem muito isso fora do Brasil e aparece em filmes também. Que as pessoas promovem coisas para apoiar algo, né, que elas acham viável. E aí, eu conversando com a doutora Raquel, eu falei, gente, não tem jeito da gente promover alguma coisa? Eu queria apoiar o laboratório, porque eu, Júlia, sou paciente. Eu sei o trabalho que eles desenvolvem, que é brilhante e que tem descobertas incríveis e que podem, como eu falei, um dia ser a cura, porque eu não duvido disso. E aí eu falava, se eu pudesse doar algo, eu gostaria de doar para quem estuda a minha doença. Para quem passa o dia inteiro e tem uma equipe inteira dentro de um laboratório procurando novidades e que vão impactar na nossa vida. E isso não existia no Brasil, né, doutora? Vem cá, fica aqui perto de mim, só para o pessoal ver, porque aí você pode falar também. Tem outro microfone aí? Eu só falando? Não, vamos bater um papo aqui. Como nas lives, né? Como nas lives, exatamente. Então, a gente conversou, né, doutora? E eu falava assim, se eu fizer uma doação, eu vou doar, como é que eu faço? Eu quero doar para o estudo, né? E aí a gente fez um trabalho, né? A senhora foi atrás, conta para o pessoal um pouquinho como é que foi essa parceria nossa. Porque todas as parcerias na Unicamp, elas envolvem, né, contrato, plano de trabalho. Nós temos, né, o laboratório tem parceria com a Universidade de Barcelona, com o Instituto em Norwich, que é o Quadrant Institute. E com a Lende. Nós temos parceria. Nós temos parcerias com universidades aqui do Brasil mesmo, né, e com empresas. E não tínhamos ainda parceria com uma associação de pacientes. E a Unicamp não tinha, vamos dizer, esse conhecimento de como fazer, né? Então, nós fomos atrás, né, Júlia? E eu acho que eu tive um apoio muito grande da Câmara de Extensão, lá da Faculdade de Ciências Médicas, né, que a gente agradece, também a reitoria, para poder realmente oficializar,
né, esse convênio que é firmado pela Júlia, que é a presidente, e pelo nosso reitor. E nós somos a executora do projeto, né? Vocês estão vendo, né, gente? Então, eu acredito que tem sido uma parceria de sucesso, porque essas lives realmente impactam em termos de passar para a população em geral, de uma maneira, a gente tenta, né? A gente aprendeu isso também com vocês, de uma maneira com uma linguagem acessível, né? Porque essa linguagem é muito técnica e, muitas vezes, transformar isso em uma linguagem acessível é difícil para nós. Então, além de ela auxilia nessa transformação da linguagem, né? O que é um biomarcador? Eu lembro, né, de uma das lives, né? Falo, não, doutora, mas o que é um biomarcador, né? Exato. Então, para nós, às vezes, é muito claro o que é, mas para vocês não. E a gente precisa que a informação chegue até vocês. Então, isso a gente também está aprendendo, né? Então, essa parceria ela surgiu, né? Tá em curso. E apoiar, né, a pesquisa é algo que a gente viu, né, no exterior e não tem tanto aqui. Eu acho que maximizou isso durante a Covid, né? Foi uma parte, vamos dizer, de toda a parte ruim que foi a pandemia, tem essa parte boa que foi a mobilização da sociedade, né, para poder vencer essa pandemia. E nós, então, nos sentimos animados, né, Júlia? Você principalmente e eu, para a gente poder desenvolver essa parceria de divulgação e apoio ao laboratório, né? A parceria, gente, na verdade, a ideia, né, por que aconteceu, a gente explicou aqui, mas a gente queria aproximar o paciente da ciência, porque o que acontece lá dentro do laboratório é importantíssimo e muitas pessoas no Brasil não sabem que tem um laboratório desse nível, promovendo esse nível de pesquisa no Brasil. Né, doutora? Então, a gente queria, sim, divulgar, aproximar a academia dos pacientes. E a doutora, vindo com essa questão do letramento, de melhorar toda essa linguagem, para que o paciente também entenda, né, a pesquisa que está acontecendo. E a gente promove, anualmente, uma live especificamente por conta desse convênio. É uma live onde elas trazem as novidades, elas trazem tudo que está sendo desenvolvido de uma forma que todos nós conseguimos entender, para que as pessoas realmente entendam o trabalho que é feito aqui dentro da Unicamp. E a gente também tem dentro dessa live, e essas lives estão salvas no YouTube da Alend, elas ficam lá. A gente tem um QR Code que vai para uma doação, para quem quiser doar, né? Eu quero doar para quem está estudando a minha doença. Então, tem lá uma conta específica do nosso convênio, né, doutora, que foi firmada, isso tudo está lá na Unicamp. E quem doa esse dinheiro vai direto para essa conta, que a conta é aberta só para isso, lá. E aí tem toda a questão depois de prestação de contas, enfim, tudo, nós estamos falando de Unicamp, né? Então, é uma coisa muito séria. E para a gente é um orgulho, assim, poder ter aqui a senhora aqui em Caratinga, né? Primeiro, por isso, porque a doutora que eu vi ganhando o prêmio internacional e que eu estava com medo de falar está aqui agora. A gente já teve o prazer de estar juntas, né, em vários eventos, né, doutora? Eu tive também na Unicamp, representando. Gente, lá na Unicamp tem até um banner assim, ó, do nosso convênio, né, doutora? Na porta, né, de entrada ali do laboratório. É isso, tá bom, gente? É coisa pequena. Parabéns para a Alend. E parabéns para a senhora. Acho que é importante todo mundo saber, assim, porque a gente fala convênio, mas que tipo de convênio, né? Obrigada, doutora. Conseguiu a técnica? Ela está trocando o computador? Oi? Conseguiu? Bom, gente, então é isso. Enquanto isso, alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Raquel, para mim, para a Alend, enfim, vocês querem aproveitar? Ela trocou de computador e já vai entrar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Obrigada. E agora, o que eu vou fazer aqui? Lá, o Marcelo. Marcelo vai falar. Me dá o microfone, você pode levar lá? Alguém pode levar lá, fazendo favor? É tudo assim, tá vendo, né? Vocês estão vendo que quem sabe faz ao vivo.
E a gente vai. Oi, Marcelo. Boa tarde a todos. Aí, ô, Júlia. Boa tarde. Ô, doutora, gostaria de direcionar mais a pergunta à senhora, porque desde a primeira apresentação, com a doutora Marta, quanto à questão do ciclo da doença, certo? Essa intermitência dela aí. E quanto aos profissionais, eles já estão tendo acesso a essas novas medicações? Por exemplo, vou dar uma fala aqui mais prática, né? Minha esposa, por exemplo, né? A mesalazina parece que já não está surtindo o efeito esperado, porque ela passou também por uma quimioterapia há pouco tempo, radioterapia. Ela teve um câncer. E ela vem desenvolvendo algumas cólicas muito pesadas. E também língua debaixo do braço. Eu creio que tem a ver porque ela teve um período, né, Júlia, que aconteceu aquele dia da medicação, ela sofreu um intervalo por uma medicação que estava com a validade vencida. E aí ela teve um descontrole da doença e muito sangramento. E aí ela, retomando a medicação, voltou, mas ela ficou com essa sequela, creio, porque a gente não tinha conhecimento do que foi explanado aqui e nem sabemos se os médicos estão atualizados quanto a essas situações atuais, né? Esses estudos atuais que estão acontecendo, e essa medicação nova. Isso hein? É isso que eu quero saber, como que ela faria, né, para ter acesso a essa tecnologia nova, porque se os médicos ainda não estão, né, tendo essa... Eu entendi. O que eu mostrei dessas duas possibilidades, né, na aula, dessas duas vias que podem ser bloqueadas, elas estão em estudo, e bem no comecinho. Então, é um grãozinho de areia dentro de um mar inteiro, né, que tem que ser percorrido. E diversas fases de estudo. Então, vocês passaram por estudo em animal, em humano, né, biópsia, ainda, assim, muito tempo. 10, 15 anos, às vezes, se der certo, né, porque muitas não... O que eu estou falando aqui para vocês hoje, pode ser que daqui a 10, 15 anos, fale assim, olha, essa molécula não deu certo, né? E, agora, tem as... Então, isso aí não tem jeito, não tem como mudar, e não faz diferença. Por exemplo, claro que os médicos é importante, eles estudarem o que está tendo de novidades, mas, atualmente, do ponto de vista prático, não vai fazer diferença essas novas moléculas que estão sendo estudadas, né, para a condução do paciente. O que vai fazer diferença são os medicamentos que já estão aprovados e que já estão na farmácia de alto custo. Né? Então, esses sim, que já passaram por todos aqueles passos, né, de desenvolvimento da medicação. E aí, então, aí é uma questão, muitas vezes, de acesso, ou seja, como o ustekinumab, o vedolizumab, as pequenas moléculas, né, como o padacitinib, o tofacitinib. Então, acho que a Alessandra e a Júlia estão me falando aqui que vão falar, né, sobre isso, que é o acesso e chegar realmente para os... Aí faz diferença, que são as que estão já aprovadas pela Anvisa e estão no PCDT, tanto da doença de Crohn quanto a retocolite, entendeu? Aí a questão de chegar ou não essa medicação e os médicos, a importância dos médicos terem conhecimento do PCDT. Acho que a Alessandra falou bastante isso ontem também. Aí faz a diferença, tá bom?